certeza. Amém, queridos? Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 27. E tem um texto maravilhoso, porque Joel é um apontamento profético sobre tantas questões, tantas coisas. E esse apontamento profético, ele pavimenta a nossa mensagem dessa manhã. E viver a mensagem, viver a palavra, entender o que a mensagem, o que a palavra está comunicando, requer de mim e de você, da onde começa, por onde passa e aonde termina. Termina, mas não conclui, porque em nós hoje se apresenta como um dispositivo de ativação acerca do que precisamos viver. E digo precisamos por necessidade. Entrar em determinados lugares em Deus requer esforço, requer dedicação. E a letargia acaba sendo combatida por aqueles que se dedicam e se debruçam na palavra e reivindicam aquilo que nela está contida. Para que as suas vidas não fiquem vivendo de verdadeiros loopings, de estadias em estadias, passagens e passagens. Ontem falamos muito disso aqui no Integra. Sobre o que é congregar, o que significa viver uma experiência numa comunidade de fé. E hoje é o dispositivo de ativação para mim e para a sua vida, a fim de que a palavra, naquilo que vamos ouvir nesse momento, sirva como um verdadeiro combustível, nos abastecendo e nos apontando, nos rumando em direção a Cristo, para que não seja apenas mais um culto. E na verdade nunca é. Sempre há os manjares do Senhor. Como o pastor Alex falou aqui, coma e beba, sirva-se daquilo que não tem preço, tem valor, mas é colocado à mesa, à disposição por Deus, para que sejamos nutridos, muito mais do que alimentados, por aquilo que a palavra representa. Joel nos traz o seguinte texto: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Pode deixar paradinho aqui. Esse momento dessa leitura de Joel, ele coloca como uma intervenção. Esse então vocês saberão deixa claro que há um contexto que antecede o que está sendo dito. Irmão, quem é pai, quem é mãe, quem está com seus filhos, aqueles que caminham com os menores, sejam filhos biológicos ou sejam filhos espirituais, sejam filhos do coração, sabe exatamente o que significam os movimentos das pessoas à volta. Parece que pai fica olhando e esperando que as coisas aconteçam, tomam um determinado rumo para que logo se manifeste. E quando se manifeste, faça isso com um termo de equidade, um termo de justiça, um termo de bondade. Eu acredito numa paternidade perfeita, e essa paternidade perfeita, ela está no Senhor. Mas a nós homens, nós recebemos isso como encargo e responsabilidade, a fim de, se somos Cristo na terra, precisamos viver essa paternidade e estender essa paternidade aos nossos. Como que se às vezes tivéssemos que ficar aguardando o momento certo de se manifestar, para que tudo o que diz respeito à nossa continuidade encontre um caminho e um termo correto, perfeito. O Senhor aqui em Joel, nesse texto, deixa claro que há um caminho que, ao Ele revelar, logo se apresenta como algo bom. Repita comigo, algo bom. Do coração de Deus não há nada mal em relação a você. Pastor, mas Deus não é bom, porque eu tive experiências e ainda hoje eu acho que eu estou meio de mal com Deus. Irmãos, eu já ouvi tanta coisa em atendimento pastoral, em gabinetes de cura e libertação, em horários falando sobre pessoas que colocam os seus despejos e as suas frustrações como se o roteiro da vida fosse de uma total responsabilidade de Deus, e nisso Deus não me ama.
Pessoas que não conseguem se conectar com Deus e o ver como Pai. Talvez até o ver como uma entidade, como um ser superior, alguém que pode fazer algo em favor dele, mas não consegue enxergar como pai, porque não entende a relação entre um filho e um pai. Nunca teve. Você sabia que um dia a gente fez um censo lá no Mevan, em Itajaí? Nós estávamos falando de todos os pastores responsáveis por todas as áreas da igreja, sem exceção. Sem exceção. E nós fomos nomeando todos os nomes, desde a comunicação, apacentamento de casais, de jovens, e a gente foi indo. Você sabia que todo mundo, lá em 2014, lá no Mevan, os pastores, os líderes, quando o Mevan estourou como uma casa de paternidade no Brasil, todo mundo tinha problema de paternidade, sem exceção. E aí a gente ficou conhecido como uma casa de paternidade. Me explica esse milagre, irmão. Me explica. A gente aprendeu a caminhar em níveis e termos da parte de Deus, que estão em níveis elevados de graça, que a compreensão humana não serve para fazer essa conta. E de verdade é uma conta que a gente vai acumulando no caixa, como se fosse somando quando a gente passa no supermercado, lá no varejo, do pip, e você vai vendo que aquela conta vai só aumentando por causa dos erros, as desgraças, os problemas da vida, e quando a gente olha tem uma cifra imensa na tela, e a gente coloca a mão no bolso e não se vê capaz de pagar aquilo, mas a gente teve a capacidade de se servir na prateleira de todos aqueles itens que agregariam nessa soma, para deixar claro que alguém gerou uma demanda que de alguma forma impactou na minha vida negativamente. Essa é a dificuldade de se conectar com Deus como Pai, porque a gente trata isso sempre na horizontal, esquecendo que o relacionamento com o Senhor é na vertical. E entender a sua bondade, a sua pureza, entender a sua excelência, é tirar todos esses itens do carrinho antes mesmo de passá-lo no caixa, para gerar aquele saldo de dívida, entendendo que no Senhor nós estamos vivendo a vida que Ele tem para cada um de nós. E se essa vida ainda não se manifestou por completo, nós precisamos nos apegar num Pai que em algum momento vai intervir para que dias de humilhação, dias de vergonha, dias de dificuldade, dias de falta sejam convertidos em outra coisa. Porque os pensamentos de Deus ao meu respeito e ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Não existe maldade de Deus com você. Tira isso da sua cabeça. O Senhor é bom. Ele é maravilhoso. E quando a gente se derrama num ambiente como esse, onde vamos ministrando ao coração do Senhor, com canções, com louvores, com adoração, a gente vai entrando nessa atmosfera e o coração dele naturalmente vai se revelando. É como aqueles refrãos que dizem: nós não queremos as suas mãos, os seus feitos, mas os seus pés. Mas necessariamente quando encontramos os pés do Senhor, as suas mãos são reveladas. E acredite, não é em palmadas, é em forma de carinho, é em forma de amor, é em forma de cuidado. Ele não lança fora um coração quebrantado, mas um coração revoltado gera muralhas de relacionamento. Por que revolta? Pastor, porque eu não entendo. Muito prazer. Eu também não entendo muita coisa na minha vida. Pastor, mas o senhor é pastor? Eu vim aqui para o senhor dizer que o senhor entende tudo, que o senhor sabe tudo, que o senhor é bom, que o senhor tem uma espaçonave estacionada ali fora, que o senhor vai entrar na espaçonave, vai voltar para a galáxia. Não, eu não entendo. Eu não entendo. Eu compreendo que eu não sou um cara bom. E aí, quanto mais eu encontro o Israel que não é bom, mais eu busco na eternidade o Israel que o Senhor desenhou para viver aqui na terra. E aí eu vejo que todos aqueles itens dentro do meu carrinho no mercado, na verdade são rótulos, são produtos daquilo que
as circunstâncias foram gerando. E esses acúmulos foram sendo acumulados em mim, mas não deveriam permanecer em mim, uma vez que eu decidi permanecer no Cristo. Porque se eu decido permanecer no Cristo, todos esses itens já não devem me acompanhar. E se porventura me acompanham e ainda influenciam, quebrantando minha vida e o meu coração, é porque o Senhor sabe disso e utiliza disso para que eu não me perca. Você sabia que tem gente que, se não tiver de terno e gravata, tem gente que não pode ter um smartphone na mão? Meu Deus, tem uma luz acesa aqui. Tem gente que não pode ter um smartphone na mão, irmão. Tem gente que tem que andar de terno e gravata. Eu conheci irmãos que se converteram junto comigo e eles dormiam de terno e gravata, porque eles aprendiam na doutrina da igreja que se o Senhor voltasse de madrugada e eles não estivessem vestidos dignamente, eles ficariam. Eu disse: irmão, mas você é casado, como é que você dorme de terno e gravata com a tua esposa? Me explica. E a esposa dormia de vestido, de uma cor só. A gente se encontrava no mercado, tínhamos a mesma idade. E ele comprava lata de leite em pó e ele tirava o rótulo. Ele dizia: o rótulo é do diabo. Passava, pagava e levava a lata sem o rótulo para casa, porque rótulo é do diabo. Tem gente que não dá. Tem gente que precisa de uma cadeiazinha para chamar de sua. Porque se não for na cadeiazinha para chamar de sua, não consegue viver. Porque o mínimo de liberdade dá muito errado. Aí depois levanta o propósito de oração: pastor, o diabo está furioso contra a minha vida. Não, querido, ele não está furioso com você. Ele é furioso com você. E ele trabalha na legalidade que você dá. Então entenda a tua medida. Entenda. Talvez uma tatuagem te desvie. Talvez o fato de você fazer inúmeras tatuagens no seu corpo não signifique nada em relação à sua fé, porque você está em outro lugar. Pastor, quem é melhor e quem é melhor? Não sei. O que eu sei é que todo mundo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador é chamado de filho. Mas o Senhor é pai de todos. Não, o padre Marcelo Rossi não estava certo com aquela música. Precisa ter vínculo com Cristo. E através de Cristo se encontra o vínculo com o Pai. Mas todos aqueles itens no carrinho ficam para trás. Por favor, não tenham pecados de estimação, traumas de estimação. Quando você for falar da sua vida, tenha que falar de um trauma, de uma desgraça, de um problema, de uma situação. Porque o Senhor é especialista em transformar vidas através de um novo nascimento, não através de uma reforma. Você não está dentro da igreja, conectado com o corpo para ser reformado. Você está para viver uma nova vida através de um novo nascimento. E esse novo nascimento não cabe em feridas do passado. Tá tudo bem, hein, irmão? Próximo versículo. E depois disso, que eu vou converter vocês de situações más, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a terra. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Guarde esse texto com você. É como se fosse uma continuidade. É como se que o Senhor tirasse a gente de um lugar de humilhação, de um lugar de falta de propósito, de falta de entendimento, e nos apontasse a coisas mais profundas, a coisas extraordinárias, que vão muito além do que a gente pode ver, ou do que o nosso roteiro é capaz de contabilizar. É como se você chegasse no caixa, mais uma vez, e você não ter certeza de tudo que está dentro do carrinho, mas você se responsabilizou por ele. E aquilo que vai passar pelo caixa são as demandas de Deus na sua vida, e já não mais o seu projeto de vida. Porque você entregou a sua vida ao Senhor. E a igreja evangélica perde muito
e perde muito por instruir mal, dizendo: venha ganhar a sua bênção, venha levar, venha receber o seu milagre, venha isso, venha aquilo. Irmão, a gente não está te prometendo nada, mas nós estamos sendo bíblicos, te conduzindo ao Senhor, para que você se relacione com o Senhor, não por causa das suas mãos, mas pelo que Ele é. E sendo o Senhor bom, maravilhoso e perfeito, saiba que tudo que lhe diz respeito, logo você vai começar a ouvir um barulhinho no caixa, de pi, 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 e você vai ver: uau, tanta coisa acontecendo na minha vida, e nem estava tanto assim no meu roteiro. Estou começando a ter revelação, estou começando a ouvir barulhos, presságios de uma nova vida, de um novo roteiro, e quando eu olho para uma conta na tela, automaticamente já aparece pago. Você sofre porque você vive fazendo bibi no caixa, olha para a tela e não sabe o que fazer com o valor, com o preço de tanta desgraça. Pega toda essa desgraça e amassa, joga fora. Pega o carrinho e volta com os olhos da fé, andando pelo mercado da vida. E deixe que o Senhor vá conduzindo e acrescentando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vai fazer a diferença. Não queira ficar conduzindo situações em suas orações por mero comodismo. Isso não te faz bem. Quando o Senhor aponta um termo de derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, Ele está dizendo: quem vai fazer isso sou eu. Apenas permaneçam, obedeçam. E nós vemos esses presságios em uma obediência extraordinária, revelada, tanto nos dias passados, quanto a partir de Pentecostes. Ou seja, o Espírito que pairava sobre as pessoas, em algum momento passou a viver dentro delas. E as pessoas que tiveram essa experiência do Espírito vivendo dentro de si foram transformadas e tiveram a sua realidade completamente alterada, pois os seus olhos já não enxergavam as coisas da mesma forma, e nem os seus ouvidos, e nem a sua boca, e nem os seus pés, e nem a sua mão conseguiram mais se mover de uma maneira a não ser que fosse a maneira do próprio Espírito. Pastor, Deus me abandonou em algum momento da minha vida. O Espírito Santo me abandonou, foi embora. Você sabia que não abandona? Se entristece, mas não abandona. Se entristece pela prática corrompida, mas não abandona. Porque uma vez que o espírito do homem se funde com o Espírito de Deus se funde com o espírito do homem. É como se fosse o casamento, é indissociável. E em meio a esse entendimento, tudo que segue a partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida, diz respeito ao quanto você se faz sujeito a Ele. Pastor, mas e quando eu estava pecando, o Espírito Santo colocou uma venda, né? Não, Ele estava lá com você. Pastor, mas quando eu estava mentindo, como é que o Espírito Santo nem estava lá, né? Estava. E estava olhando para você, de dentro para fora. Mas quando eu cometi o erro, pastor, estava lá. Pastor, e os da minha família que fizeram mal comigo? Eu quero que o Senhor me diga o que vai acontecer com todos eles. Eu estou preocupado com você, porque o seu nível de perdão precisa ser comparado ao seu nível de justiça, que clama acerca dos outros. Agora, quando andamos com o Senhor, precisamos compreender que a régua que medimos é a régua que mede os nossos desejos, as nossas intenções, o nosso movimento. Compreender o derramarei do meu espírito sobre toda a terra é entender que há uma sequência sobre isso. E essa sequência, ela é muito pedagógica. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Repita comigo: profetizarão. Essa é uma promessa. É uma promessa. Pastor, e filhos? É o que vem a partir de você. A pergunta é: o que você tem gerado? Ah, pastor, eu quero muito ter filho. Para quê? Não, pastor, porque se eu não tiver filho, para quê? Se são herança do Senhor, queira, deseje, viva isso.
viva com toda a verdade, com toda a intensidade, mas tenha um caminho gestacional. E quando você entender o quanto que essas vidas dependem de você, você vai compreender que um dia alguém teve a mesma responsabilidade ao seu respeito. E talvez não tinha o tanto de informação que você tem hoje. E cometeram erros absurdos na sua jornada, porque não receberam nada de ninguém e em algum momento também não foram ativados a fim de viver o evangelho como ele é, a fim de transferi-lo. Porque nós, pastores no Evansede, em algum momento recebemos do Pai, através de uma graça extraordinária, coisas que nos posicionaram para a vida e até hoje seguem influenciando e posicionando outras pessoas acerca do seu destino. Então, se não houve transformação antes de você, acerca de você, por favor, a partir de você precisa ser diferente. E não lide com os seus filhos com culpas eternas do quanto que você não é bom, porque você precisa assumir a identidade e o DNA do céu e manifestar graça na vida deles, não pelo que eles querem, mas pelo que eles precisam. Destino está nas suas mãos. E a partir do Espírito, aqueles que vêm são livres para viver sem amarras, sem limitações, sem problemas, com muitos desafios próprios e pessoais. E não queira você se colocar no meio deles, porque o tempo está passando e você precisa discernir as estações. Ao discernir as estações, você não perde tempo fazendo o que você já não deveria fazer. Pastor, eu crio filhos para mim, para o meu clã. Não, crie-os para o Senhor. Porque se você cria para você, é porque você ainda não é do Senhor. Quando você for do Senhor, você vai criá-los para o Senhor também. Então eles não vão viver num ambiente opressivo, religioso, que não sabe para onde as coisas estão rumando. Nosso Tito em casa te ensina ele a orar, a dizer: filho, vamos orar. A gente não sabe, mas pai, filho, vamos orar. Vem cá, dá um abraço no pai, dá um abraço na mãe. Não é tudo que ele quer que a gente dá, não. A gente procura instruir o coraçãozinho dele, a fim de ele viver a nossa medida de fé. Pastor, mas meus filhos já são adultos e não têm fé. Ele está olhando para você. Pastor, mas meu filho não consegue depender do Senhor. Você é o professor do negócio. Você pega um quadrinho e vou te ensinar como é que você ensina a depender do Senhor. Você faz uma conta para ele, 10 mais 10. Pode ser um adulto, tá? Aí você coloca, é igual, não sei. Viver o propósito de Deus, igual, eu me sujeito. Caminhar um dia de cada vez debaixo de graça, igual eu. Mas pai, como é que explica? Como é que a conta fecha? Não fecha a conta. Mas como é que o senhor vive tudo isso? Eu vivi até aqui, filho. Você precisa aprender a viver também. Tem coisas que o pai já viveu que você não precisa viver, só que você não pode ser cabeção. Tem coisa que o pai viveu e você não precisa viver, mas você precisa entender. A medida de fé que o pai anda hoje é a mesma medida que eu quero que você ande, para que você vá muito mais longe, para que você faça muito mais coisas. Você está entendendo essa palavra, irmão? Sermos pedagógicos, intencionais, sermos provocadores de ambientes, a fim de que a nossa vida encontre rumo e sentido. Você não nasceu para conhecer um monte de versículo bíblico e não saber o que fazer com eles. Você nasceu para viver a palavra, mergulhar nela e poder descansar no que ela significa. Então, em nome de Jesus, posicione-se numa fé sobrenatural e influencie a sua vida, o que está à volta, os seus amigos, conhecidos, filhos, pais, seja lá qual for o seu ambiente. Este ambiente depende de você. Pastor, mas eu preciso ver como é que está o clima na minha família. Quem define o clima na tua família é você. Já passou o tempo
de você ser influenciado. Nossa, pastor, estava tão pesado. Não deixe pesado. Faça o que precisa ser feito. Resgate valores e princípios. E compreenda. Quando nós vemos esse texto de Joel, ele começa a partir de um núcleo, ele se amplifica. Porque depois que você vê que vossos filhos profetizarão, você vê a sequência. E na sequência você vê que vai influenciando tudo à volta. Tem muito a ver comigo e com você. Tem muito a ver com a gente. Pastor, mas como andar nesse nível de autoridade na minha casa? Lá a coisa não é muito fácil, não. Renúncia, querido. Renúncia. Níveis de renúncia. Níveis de temor a Deus e de renúncia. Níveis de temor ao Pai e de renúncia. Níveis de temor às palavras que foram recebidas e renúncia. Multiplica renúncia e multiplica renúncia. Nunca diminui, só aumenta. Renúncia. E aí você vai começar a ver coisas acontecendo que vão muito além da sua capacidade de computar ou de somar a sua razão entre estar certo e errado. Fique tranquilo. Eu não estou relativizando a sua fé. Eu só estou dizendo que os níveis de renúncia pela sua razão, pela sua explosividade, pelo seu senso de exigência, quando você andar num nível de amor da mesma proporção, você vai aprender a perdoar o seu passado. E vai aprender a viver olhando para frente, sem perder tempo com choros desnecessários. Existem lágrimas que não são mais necessárias. E existem lágrimas que são necessárias, a fim de regar e nutrir um caminho relacional com o Senhor. Porque quando Ele vem, a sua glória provoca em nós um derramar, um devocional existencial. E isso faz com que a gente siga caminhando, chorando pelo que vale a pena. Nosso Tito, um dia em casa, a gente estava ouvindo algumas músicas e eu estava chorando no sofá. Ele disse: pai, você está chorando? Você está triste? Eu disse: não, filho, o pai não está triste. O pai está sentindo a presença de Deus. Aí ele olhou para mim e disse: mas quando a gente sente a presença de Deus, a gente fica triste? Eu disse: não, a gente transborda, filho. Vai muito além do que a gente consegue explicar. Você gosta dessa música? Ele disse: eu gosto de música, pai. Tantas vezes quando ele chorar, quando for adulto, em algum momento, talvez sentado num sofá, quem sabe na mesma cidade, do mesmo estado ou em outro país, talvez com o passar dos anos e muitos anos, se Deus quiser, eu não esteja mais perto dele. Em algum momento o seu rosto for tomado de lágrimas, ele lembre dessa palavra, de que lágrimas na presença do Senhor são lágrimas que valem a pena. São lágrimas que valem a pena. Lágrimas que valem a pena. Este é o choro que está acessível e disponível a você nessa manhã. Lágrimas que valem a pena, que nos provocam, que nos mexem por dentro e não nos geram traumas, mas nos lavam. Nos lavam. Nós precisamos aprender a andar nessa medida, irmãos. Essa evidência de um avivamento. E eu entendo, eu acredito no avivamento pessoal. Aprendi isso com o meu pastor. Tem um avivamento que é coletivo, que todo mundo está indo para lá, que não está aí o avivamento pessoal. Não é o que a câmera do celular pode gravar. Talvez não faça muita diferença. Mas é aquele que na vida, na caminhada, a gente vive, transborda e afeta o nosso mundinho. Talvez um dia as grandes igrejas no Brasil sejam fechadas, irmão. Fechadas. Cultos sejam proibidos. Talvez a gente tenha que chegar com o contrato de aluguel para o proprietário e dizer: ó, querido, o negócio é o seguinte, vai se ver com o Lula. Eu não posso fazer culto, aluga para uma farmácia. Porque a gente vai ter que ficar em casa. E aí você vai ter que provocar um avivamentozinho lá. Porque nem a internet vai estar disponível. E aí você não vai ter ninguém para você ouvir. Você vai ter que dobrar o teu joelho e vai ter que bater no peito e dizer: onde estão as lágrimas?
Onde está o fogo? Onde está o poder de Deus? Aonde está o cuidado do Senhor? Aonde está a presença? Agora, a dica melhor de todas: por que você não faz isso hoje? Por que você não chega em casa e não dá um play na sua vida com o Senhor? Pá. Por que você não se derrama um pouco mais e permite que Ele tome conta de tudo que te diz respeito? Vai começar a acontecer bagunça na sua vida. Baguncinha de Deus. Coisa que só você e o Senhor sabem. Coisa que só você e o papai sabem. Coisa que só você e ele. Coisas sendo destravadas. Traumas indo pelo ralo. Orações que já não ficam pedindo justiça alheia, mas se derramam dizendo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou bom, o Senhor é bom. E aí você começa a orar em línguas. E aí você começa a derramar, e se derramar, e se derramar, e se derramar. E logo fica doido e pirado de vez. E decide congregar na igreja de verdade. Começa a se relacionar com crente. Oh, povo estranho. Começa a ler a Bíblia e o texto saltando no olho. Começa a sentir desejo de orar pelos seus. Aí enlouquece mais um pouco e ora por inimigo. Aí a coisa vai só piorando. Chega uma hora que você está aqui na segunda-feira, 20 horas, você não sabe nem o que você está orando, mas você sabe que o teu espírito está conectado com o espírito dele, o canal está aberto, o fluxo está rompendo, e você está naquele lugar, e você não quer mais sair daquele lugar, porque esse lugar de oração e de conexão se tornou alimento no seu dia, na sua noite, na sua madrugada, porque Ele é suficiente. Avivamento pessoal gera um monte de incêndiozinhos santos que, quando se reúnem num culto como esse, decidem por queimar na presença de Deus, e aí vira um grande incêndio. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, crente. Atos, capítulo 25. Versículo do 5 em diante. Aqui conta a história de Paulo e de uma das suas viagens. Eu pego a partir daqui para você entender um roteirinho do Senhor. Amém? Desçam comigo alguns dos seus líderes. Estou no texto certo, Jesus amado. É 21, 5. Viagens de Paulo, tá? Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos. Todos os discípulos com quem? Irmão, um dia eu recebi um pastor que foi congregar lá no Mevan Itajaí. E ele chegou porque ele tinha uma palavra ministerial na vida dele que iria se cumprir. E eu vi na mão dele que havia uma marca de uma aliança retirada. Sabe quando fica no sol? A minha eu não tiro. Se eu tirar ela, vai ter uma marquinha. Aí eu olhei para ele e estava aquela marca sem aquela aliança. E conversando com ele, eu disse: e aí, e a sua esposa? Ele disse: não, pastor, eu vim lá do interior de Minas Gerais, porque a minha esposa não acredita no meu ministério. Eu recebi muitas palavras de Deus, ela não acredita no meu ministério, então me divorciei para vir para cá. E o azar dele foi ter caído na minha sala, irmão. Todo mundo que ia congregar no Mevan passava por mim, né?
E eu disse, mas você tem filhos? Ele disse, tenho 2, um de 3 e um de 6. Eu nunca esqueci essas idades. Eu disse, mas como assim ela não acredita no seu ministério? Não, pastor, ela não me obedece. Até que eu recebi uma palavra profética que eu deveria deixar a minha casa e viver para o Senhor. Irmão, eu fiquei endemoniado. Eu disse para ele, é sério? E essa palavra foi uma palavra profética? Foi, pastor, foi uma palavra profética. Digo, que legal. Deixa eu adivinhar, depois que recebeu essa palavra, você juntou todas as coisas e disse para a esposa, eu vou viver meu ministério. Ele disse, é isso mesmo, pastor, eu tomei coragem, peguei o dinheiro do ônibus e vim. Deixei R$1.000 com ela e vim parar aqui. Eu digo, então você tem R$1.000 com ela lá e você tem o dinheiro da passagem aqui, como é que você vai viver aqui? Não, eu aluguei uma pensãozinha aqui, vou ficar uma semana, vou arrumar trabalho, vou vir, mas eu quero viver aqui, no Mevan, no ministério, porque eu acompanho pela internet. Aí eu liberei uma palavra profética para ele. Eu sou bom, irmão, quando você precisar de uma palavra profética, você vem falar comigo, tá bom? Eu disse, você é um vagabundo. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Você veio para cá porque você está desnorteado. Está acontecendo um reteté lá em cima, eu acho. Você é um vagabundo. Você veio para cá porque você está desnorteado. O dia que você tiver que deixar sua esposa e seus filhos para viver o que Deus tem para você, é porque você não consegue. Você não consegue ser alguém nos bastidores, o quanto você quer ser com o microfone na mão. Eu disse, eu vou te dar um conselho, meu amigo. Vai embora. Volte para sua esposa, para sua casa, se arrependa. Você fez isso ontem, não foi? Entrou no ônibus e veio. Dá tempo de você pegar o ônibus ali agora. Deixa eu olhar que hora que tem ônibus. Já olhei o ônibus para ele. Você tem dinheiro, não tem? Para pensão, você tem? Então você tem dinheiro para voltar, então volta. Pega a sua esposa, fala da palavra que você recebeu de Deus, da angústia do seu coração, da angústia do seu coração ministerial, do que você tem. Pega seus filhos no colo e volta com todos eles aqui. Aí eu converso com você aqui na sala. Pastor, mas o meu cônjuge... irmão, você é chato. Pastor, mas não acredita no chamado de Deus na minha vida. Você é insuportável. Você sabia que o chatinho da história é você? Quantos estão de casais aqui? Levante a mão aqui. Olhe um para o outro e diga, você é um chatinho quando você pensa assim. Sabe por quê? As mulheres adoraram chamar os maridos de chato com legalidade. E os homens, para não arrumar para a cabeça, só falam assim, você é um chatinho, esse negócio de pessoa. Foi ele que mandou. Sábado agora, culto de casais. Por que eu estou dizendo que é chatinho? Porque a tua esposa não quer um pastor dentro de casa. Pastor, mas quem tem um chamado sou eu, sou mulher, eu tenho um chamado, meu marido não tem chamado. Ele não quer uma pastora dentro de casa. Deixa eu escrever para você. Ele não quer uma pastora dentro de casa. 2 pontos. Porque pastor é chata. Pastor é chato, irmão. O título, meu pai pastor, por favor. Não, irmão, ele sobe no meu pescoço, ele quer jogar bola comigo. Ele quer um pai. Aí vem o religioso abandonando o contexto, dizendo que eu tenho que viver de outra forma, sendo que você só precisa ser pai. Seja pai. Teus filhos nunca vão te abandonar. Ninguém nunca não vai dar treta no domingo, entendeu? Seja mãe. E aí como é que você vive isso? Construa nos bastidores a simplicidade e o poder e a autoridade que você tem naquilo que você recebeu no Senhor. Mas faça a lição de casa. Essa gente que andava com Paulo, estava todo ali, continuando. Eles estavam, mulheres e filhos. Tinha gente acompanhando nas viagens, irmãos, vivendo milagres sobrenaturais. Tinha o Kids lá, pastores.
Tinha as criancinhas que, enquanto os pais estavam ouvindo a palavra, eles também estavam ouvindo, sendo discipulados. Conceitos de sinagoga aplicados em comunidades de fé. Todos aqueles que andavam, recebiam e ouviam o evangelho conforme as suas idades. E ouviam e frutificavam, cheios do Espírito, seguiam num caminho extraordinário. Paulo via isso. E eles foram até fora da cidade. E ali mesmo, na praia, todos eles se ajoelharam e oraram. Nos relatos de Lucas acerca desse momento. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Ou seja, irmão, sempre vai ter uma casa, tá? Sempre vai ter. Sempre vai ter o teu lar. A louça que você deixou para depois está lá. Teu cachorro está te esperando e tomara que ele tenha feito no lugar certo. Tem coisa na geladeira que você sabe que está faltando. Ontem eu fui comprar uma coisa no mercado, comecei a lembrar de outras, voltei com 5 sacolas, irmão. E aí depois chego em casa, lembrei que mais 2 eram necessárias, eu que tinha esquecido. Sempre vai ter casa. Sempre vai ter casa. Próximo. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, nomezinho, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles, caminhozinho de passagem. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de quem? De Filipe, o evangelista, um dos 7. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Deixa parado aqui, por favor. No meio desse caminho, onde se encontra casa, se encontra a vida. Aonde se encontra a casa, se encontra a vida. Se encontra a vida e realidade. Ainda que a vida seja o inferno, lares continuam existindo. Realidade das pessoas continuam existindo. Eu não tenho ideia de como que foi a sua madrugada. Mas talvez tenha sido tensa. Ou tenha sido uma noite de descanso maravilhosa. Acontece que ao seu redor, com tantas coisas acontecendo, tantas pessoas com realidades distintas, vivendo a vida. Pois a vida é uma realidade. E em São Paulo a gente que sabe o quanto que a vida também é uma correria. Indo, vindo, resolvendo e tantas coisas. E há para muitos que a ênfase nesse texto seja a virgindade dessas 4 jovens. Por onde moravam, como era a vida, como era a cultura. Havia uma série de vulnerabilidades que impunha determinados comportamentos, mas elas eram guardadas. Mas acredite, essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto é que havia um pai e que na sua descendência haviam filhas dispostas, disponíveis a profetizar. Filhos que profetizam constroem no seu caminho ou são construídos no seu caminho por pais que habilitam uma caminhada. E esses pais que habilitam essa caminhada, eles fazem um verdadeiro extrato missional no seu lar. Eu não estou falando de um lar perfeito. É um lar perfeito porque todo mundo se dá bem, é igual o filmezinho da Disney. Não estou falando disso. Eu só estou falando que no âmbito profético, o que vem após você tem uma responsabilidade em você de fazer com que essa continuidade seja correta. E filhos que profetizam não se perderam por pais que castraram a espiritualidade nos seus filhos porque decidiram viver determinadas coisas que não conseguem transferir aos seus. E não é só pedagogia, é coração, é vida. É oração, é espiritualidade, é uma vida que se intensifica. E há uma casa de um homem chamado Filipe, que tinham filhas que profetizavam. Se lá em Joel diz que após o derramamento do meu espírito, vossos filhos e filhas profetizarão, é porque o Espírito estava tomando ação naquela casa. Então a palavra se cumpre por filhos que levantam as mãos e profetizam contra um mundo mau, um mundo equivocado, mas transformam a realidade das coisas, porque liberam aquilo que está no céu, pelo que falam. Irmão, eu
Eu não vivo para ter evidência com o microfone na mão e profetizar. Eu caminho para que um dia seja o meu Tito, o que for, o que estiver fazendo, meus filhos o que estiverem fazendo, algum dia estiverem num lugar e possam com autoridade levantar a mão e profetizar, transformando realidades e vida. E se eu estiver velhinho de um lado ali sentado, eu vou chorar e vou lembrar de tudo que vivemos juntos, dedicando como família, buscando ser correto, ser certo, errando muitas vezes, mas no temor do Senhor, caminhando a fim de viver a verdade dentro da nossa casa, dentro da nossa intimidade. Eu não quero ser superficial. É muito pouco. Ser profundo. O id começa de dentro. O rio de vida flui de dentro. Os que profetizam fazem de dentro para fora. E fazendo isso em termos corretos, se expandem. Profetas vão muito além do assim diz o Senhor, mas isso está no coração de Deus, que se cumpra. Não é o eis que te digo, mas isso está no coração de Deus, que se cumpra. Você está me entendendo, irmãos? E esse encargo profético, através da profecia, é disponível a todos. O profetizar é disponível a todos. Cuidado com rótulos. Fulano é profeta, Beltrano é profeta, Ciclano é profeta. A maioria dos grandes profetas da nação ficam calados até a hora que recebem uma palavra e afetam o mundo à sua volta. Agora, profetizar cabe a todos. A instrução bíblica é para que todos profetizem. Pastor, e como é que eu profetizo então, se eu não sou um profeta nato, no meu ofício, no meu encargo? Busque o coração do Senhor. E você vai encontrar as palavras que Ele tem para esse tempo. Coloque a mão assim no seu coração. Se você quiser, fica à vontade. Eu profetizo. Diga assim, eu profetizo na minha vida toda sorte de bênçãos, daquilo que está no coração de Deus, a meu respeito, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, a respeito da minha história, a respeito do meu futuro. Eu profetizo tudo de Deus em minha vida. Você está profetizando. Isso não é um encargo de um profeta. Você precisa procurar um profeta para falar isso? Não, irmão. Comece a declarar isso na sua casa. Está vendo desconforto, tristeza? Faça isso do jeito que você tem que fazer. O que fazemos hoje aponta para o futuro. É uma construção de uma vida que você vai declarando e logo você está vivendo. E não é um mantra. Pastor, mas o meu pai não viabilizou para que eu profetizasse. Você é filho de Deus, querido. Ele te profetizou. Você é fruto da palavra dele, do verbo encarnado que disse: vai nascer um Israel gordinho, carequinha, barbudinho. Vai ser meio doidinho. Vai ser cheio do Espírito Santo. Com uma fé inabalável. Um coração quebrantado, vulnerável e disponível. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Êxodo capítulo 20, versículo 6 nos diz: eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Pode deixar no 6. Essa bondade é um termo de continuidade, mas existem responsabilidades. Amar ao Senhor e obedecer a sua palavra. Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Amar num termo relacional, existencial, e obedecer de forma prática tudo o que Ele fala. O Senhor é fiel para cumprir. Atos capítulo 8, versículo 26 e 27. E o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Olha que simples. Ele se levantou e partiu. Ele foi. E no caminho encontrou alguém.
Essa é a história do mesmo Filipe que lá na frente Paulo encontra, sabia? É o mesmo cara. Ele estava vivendo através da sua missão evangelística a responsabilidade do que se recebe como rota e se cumpre. Ele simplesmente obedeceu. Ele levantou e partiu. Ele foi em direção e lá encontrou uma pessoa. Você conhece a história? Tinha um eunuco numa carruagem, num caminho. Ele busca se conectar com a pessoa. Ao se conectar com a pessoa, ele encontra nessa conexão o que tinha adiante. E logo estão os dois diante de água e ele batizando o eunuco. Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Quando saíram da água, depois do batismo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ele desapareceu aos olhos daquele homem. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O cara teve o que o Senhor tinha para ele e seguiu o seu caminho, assim como Filipe seguiu o seu caminho. O texto diz: Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pela qual passava. Eu não sei se o teu caminho está na fase de Jerusalém, se está a caminho de Gaza, se você vai passar por Azoto, se você vai chegar na Cesareia daqui a pouquinho, ainda vai demorar um tempo. A questão é que a sua obediência vai fazer com que aquilo que lhe diz respeito encontre fundamento e prática. Essa Cesareia, para onde ele foi, é a mesma Cesareia que lá na frente as suas filhas profetizariam. Por favor, não percam o timing das coisas. Tem coisas que o Senhor coloca na mesa, tem coisas que o Senhor coloca na esteira, e quando passa você fica olhando dizendo: ah, pois é, que legal, poxa vida, Deus maravilhoso. Passou. Ele podia ter dito nesse convite do Senhor: eu vou ali e já volto. Deixa eu resolver uma coisinha que eu já volto. Não, ele obedeceu. Amar e obedecer se estende às gerações futuras. Você está me entendendo, irmão? Está tudo bem aí, irmão? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o quê? Meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Geração, geracional, continuidade. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, toma a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo se relaciona com Timóteo no âmbito geracional, num âmbito conectado ao destino, no âmbito conectado ao que aconteceria adiante, dos seus conselhos, porém, reivindicando comportamentos presentes e passado. Um olhar paterno, o olhar de Deus a nosso respeito, sempre vai indicar referências em nossa movimentação. E essas referências é basicamente a análise do nosso comportamento, a fim de compreendermos se seguimos adiante ou se permanecemos aonde estamos. Assim como Filipe, que tinham suas filhas que profetizavam, fruto do seu relacionamento extraordinário com Deus por causa de um ambiente de obediência, eu preciso te convidar a se colocar em pé nesse momento, pois eu tenho uma oração paterna a fazer a seu respeito. O que é uma oração paterna, pastor?
uma oração que destrava o cadeado, a chavinha, a travinha, o miolinho, a dobradiça, que ainda está enguiçada por falta de direção. Vamos adorar ao Senhor.